volta e no vídeo de hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, com o Misaelzinho. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. E eu vou primeiro fazer umas perguntas aqui pra ele, né, pra vocês ficarem íntimos, pra daí a gente entrar nos papos polêmicos, né? Então, Misa, quer falar um pouquinho de ti? Bom, eu me chamo Misael, eu sou professor, trabalhei com a Fernanda ano passado, em 2019. Conheci ela ano passado, né? Foi a primeira experiência dela, então a gente tem algumas histórias muito engraçadas para contar também. Sou professor desde 2013, 14 e é isso, basicamente é isso. E você fez faculdade, que lugar foi aqui na região, foi em outro estado? Então, eu morava divisa do Paraná com Santa Catarina e eu fiz a minha faculdade lá, né, em Mafra. Aí Mafra pertencia a Santa Catarina e Paraná e Rio Negro ao Paraná. Fiz a minha faculdade na Federal do Paraná, pertence, né, que o polo era em Rio Negro, era uma faculdade semipresencial, então tinha aula todos os sábados, das 8 às 4h30 da tarde, então era bem puxado. Tinha alguns trabalhos que eu tinha que apresentar lá na Federal, lá em Curitiba, no caso. Era presencial essa parte. Fiz essa faculdade, né, de pedagogia. Fiz uma anterior também de administração, né, de processos gerenciais. Comecei a atuar na área, mas eu não gostei, não me identifiquei. Quando eu fui para a área da licenciatura, eu acho que eu acabei me encontrando. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Ah, imagina, né? Eu gosto de explicar, então eu acho que eu me identifiquei. Se fosse para continuar na área de administração, eu provavelmente faria marketing, faria alguma coisa nessa área de relacionamento com o cliente. Eu iria provavelmente para essa área, mas eu optei por fazer uma coisa que eu realmente me identificasse. Eu achei que eu não iria dar conta, que eu não gostaria, que eu não iria gostar disso, mas eu acabei gostando e estamos. Acho que hoje em dia tá muito difícil de conseguir aula, porque quem não sabe, professor, né, ele chega a um tempo em que ele tem que fazer um concurso para ele acabar se efetivando e até esse momento ele se torna, né, um professor por contrato, né, um professor contratado. Que o campo, né, da pedagogia está muito concorrido hoje. A pedagogia, sim, tanto na área da educação infantil quanto nas séries iniciais. Para quem não sabe, tem diferença, né? A educação infantil você vai trabalhar desde os 0, dos 6 ali até os 5 anos, até 5, 6 anos, se não estou enganado. Nos iniciais, você vai trabalhar com crianças do primeiro aninho até o 5º, então tem essa diferenciação. Quando você faz faculdade, ela vai exigir que você experiencie todas as áreas, então você vai fazer estágio desde o berçário, maternal, pré, desde o primeiro ano até o 5º, para você passar por todas as áreas. O que seriam os anos finais do primeiro ao 5º? É o 4º e o 5º ano, é onde a criança já tem que estar dominando matemática, as 4 operações, tem que estar escrevendo, lendo, tem que sair praticamente alfabetizada. Então seria o fim dessa etapa. Eu acho que tem muita concorrência, eu acho que sim. Eu acho que da área da educação é que tem mais concorrência, porque as pessoas, elas acham que é muito fácil, né? Ser uma faculdade barata à distância, eles acham que, tipo, não tenho o que fazer, vou fazer, né? Eu acho que não tem nem relação a preço, até porque a minha não paguei nada, foi gratuita. Sim. Mas eu acho que tem relação com a falsa impressão de que trabalhar com crianças é fácil, que é mais fácil do que trabalhar com adolescentes e pré-adolescentes. As pessoas tendem a achar, não é todo mundo, tá, pessoal? Tipo, que se eu for trabalhar com criança, eu não vou precisar me dedicar tanto, que a criança não critica como um adolescente. Dependendo do adolescente, de 16, 17 anos, já tem uma consciência crítica mais desenvolvida. Uma criança, de repente, vai aceitar o que você falar de forma pacífica. Então, as pessoas, elas tendem a acreditar isso. Aí chegam em sala, não sabem, por exemplo, escrever num quadro, ou escrevem errado, ou não conseguem resolver uma divisão, por exemplo. Mas não saber divisão. Tem muito caso que a pessoa não consegue resolver uma divisão, não consegue fazer uma fração, e como é que você vai ensinar, entendeu? E geralmente essas pessoas, não é todo mundo, mas geralmente essas pessoas que têm dificuldade de trabalhar com o 5º e 4º ano, elas tendem a pegar a alfabetização, porque acham que é mais fácil, tá? Isso não é regra, tá, pessoal? Mas tem muitas pessoas que eu vejo fazendo isso, tendem a pegar de primeiro ano até terceiro, que eu na minha opinião, acho muito mais difícil alfabetizar a criança
do que você trabalhar com criança que está alfabetizada. Ou, pior ainda, trabalho lá na educação infantil. E aí, né, eu já ouvi muito falar, mas eu não quero dar aula para os maiores, eu quero dar aula pro berçário, pros pequenininhos. Mas eu costumo dizer o seguinte, que você não vai simplesmente brincar com a criança, você não vai simplesmente dar um DVD da Galinha Pintadinha para criança assistir. Tudo tem que ter uma intenção no que você está fazendo. Tem um certo despreparo, né? Tem muito despreparo. Muito E assim, daí a gente entra em outro quesito que tem uma parcela de culpa do aluno, do estudante, né, que está fazendo a faculdade e de repente está levando as coisas ali meio que nas coxas, mas tem muito também da instituição, da universidade, que não prepara o profissional para atuar em sala. Na minha faculdade, uma vez eu questionei uma professora dizendo, né, que tipo, eu não me sentia preparado para alfabetizar a criança, por exemplo. E que eu queria que a nossa universidade nos ensinasse a alfabetizar, nos ensinasse a dar aula. Basicamente eu estava pedindo mais aula de didática, era o que eu estava pedindo. E a professora falou para mim que se eu quisesse aprender a dar aula, eu fosse fazer magistério. Mas tipo assim, como assim? Eu estou numa universidade que eu não tenho que ter só um embasamento teórico, eu tenho que ter um embasamento prático também. E eu acho que isso não é só na minha área, não é só pedagogia. Todo professor, quando está estudando, não sei se você passou por isso, se sente assim, tipo, se sente despreparado. Se você pegar um professor que está lá, prestes a se formar e colocar ele em sala, tem muita gente que não sabe nem por onde começar. E a culpa não é do aluno, né, do futuro professor. Que falta muito esse amparo, né, da universidade pro acadêmico. De toda a instituição superior, falta um suporte muito grande. Tinha até alguns anos atrás um boato que eles estavam querendo fazer residência, como acontece em medicina. Então o professor ele não apenas teria o conhecimento teórico, mas teria o conhecimento prático. E a residência ela aconteceria nos últimos anos da faculdade. Então, no teu curso de artes lá, você só se formaria se você passasse por um período de residência numa escola de 1 ano, por exemplo. Então, se a escola desse ok e você fosse avaliado de forma positiva, você estaria apta para dar aula. Muita gente acha isso uma afronta aos professores. Eu não acho. Eu não penso que isso seja uma afronta. Eu penso que isso só vem a favorecer o futuro profissional. Sabe, que o profissional não chegue na escola sem saber... De mãos atadas, né? Porque... Sem saber o que vai fazer em sala. Então, pelo menos já chegaria com uma bagagem muito boa. Ah, Misael, mas tem estágio. Estágio é só para cumprir com uma grade que a instituição pede, porque você não aprende basicamente nada no estágio. Ah, depende muito do professor que está te observando. Não depende do professor que está te observando. O professor ele pode ser omisso e você fazer um estágio de qualquer jeito e o professor não falar nada e aprovar o teu estágio. Não depende do professor. O professor pode exigir do seu estagiário algumas coisas e o estagiário fazer aquilo, mas é só naquele momento e depois, como é que fica o pós-estágio. Então, assim, eu penso que deveria haver uma espécie de residência, sim, né, nos cursos de licenciatura. Deveria haver mas agora você já se formou, então para você é fácil falar. Não. Quando eu estava estudando, eu sentia essa necessidade, mas, tipo, eu sentia, tipo, não me sentia preparado. Então, eu penso que sim, que falta algo a mais. Eu me formei ano passado, né? Sei bem como é isso, se tivesse esse amparo. Ou, na verdade, o Misael foi uma das pessoas que mais me ajudaram. Ele sabe, né? Meu Deus do céu, como eu ia pedir ajuda pra ele pra preencher diário. Pensei, é super simples, mas é um documento, tu tem que saber como preencher, né? Não é aquela coisa, vou fazer de qualquer jeito pra entregar, né? Não. Então, assim, muitas coisas que eu precisava de ajuda e às vezes não tinha quem me ajudasse, tinha que tacar o pau ali, fazer do meu jeito e ver se dava certo, se não dava, né? E por isso a gente passa muitas vezes por isso, né? E assim, eu até vi o teu vídeo ali da tua compra dos materiais escolares ali, e no momento do vídeo você fala que, tipo, comprou uma caneta azul fininha, que é ótima para preencher diário, que eu aprendi que diário tem que ser preenchido com caneta e tal. Você comenta isso no teu vídeo. E de fato, eu peguei, a gente estava sentado, não querendo me vangloriar de nada aqui, mas a gente estava sentado na sala dos professores e a Fer chegou com o diário dela toda a lápis. Eu falei, você vai entregar o diário a lápis?
Eu vou, não pode? Eu falei, não, você tá doida? Você quer que eles briguem com você, que te chame atenção, entrega lápis? Não pode entregar, porque é um documento, né? Mas assim, tipo, é uma coisa, parece que é bobeira. É tão simples, que é, né? meu Mas... Deus, parece que é intrínseca, que a pessoa chega ali e vai saber isso. Mas às vezes é um detalhe, tipo, como orientar o professor que não pode preencher de diário a lápis. E assim, tem escolas que, por exemplo, não te dá suporte pedagógico nenhum. Não dá. Só dá ali o teu horário e daí... segura na mão de Deus e vai, né? Exatamente, como tem muita faculdade que acha que você vai sair lá, sei lá, da sexta, da oitava fase, tipo, pronto pra dar aula, tem muita escola, tem muito que acha que já coordenador. Chegou pronto, né? Exato, que acha que você já tá pronto, que não precisa te orientar em nada. E às vezes o professor não sabe nem por onde começa, entendeu? E, tipo, você começa a escrever no quadro, tua letra fica horrível, você começa a subir, descer serra, e até você pegar a prática, demora. Então, assim, desde do escrever no quadro, até preencher um documento, até como falar com os pais, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, o professor ser orientado a como conversar com os pais. Ninguém pensa nisso. Tipo, que de repente você tem uma abordagem com um pai, com uma mãe, que às vezes pode parecer grosseira, pode parecer até meio agressiva. E às vezes é porque você não está preparado para abordar aquele pai, aquela mãe. Você não sabe como conversar com o pai e a mãe. E às vezes nós falamos as coisas e somos todo mundo. Quando você fala alguma coisa, você é mal interpretado muitas vezes. Se torna um vilão, né? Acaba se tornando um vilão por algo que você falou e foi mal interpretado. Então... de repente até nisso as escolas pecam, né? Que falta orientação até para você conversar com o pai, ou para você não conversar com o pai sozinho, conversar com o coordenador, com a direção junto, isso é muito importante. Conversar com o pai só se você estiver muito seguro do que você vai falar com o pai, ou que você já tenha conversado outras vezes e tá tudo ok com aquele pai, que você sabe, né, como abordar o pai ou a mãe. Caso contrário, sempre converse, né? Você que está começando a carreira agora, sempre que precisar conversar com os pais, converse na presença do diretor da escola, da diretora da escola ou do coordenador pedagógico. Nunca converse com o pai e com a mãe sozinhos, porque será a sua palavra contra a do pai e contra a da mãe, em qualquer caso que possa acontecer. Então, saiba onde você está pisando, até onde você pode ir. Então, a partir desse momento, né, que você se formou, que você começou a atuar, você é um profissional. Então a gente tem que se portar como um profissional. Então chegar com o pai, e daí, velho, tudo na gíria, assim, tipo, não é bem assim, você não tá conversando com um amigo, né? Então tem muito isso. Ou tipo, falar, usar um vocabulário coloquial, né? Falar gíria, um vocabulário chulo, falar palavrão. Então vamos com calma, né? Tipo, por mais que você não tenha suporte, vai e pede. Preciso chamar um pai, preciso que você, diretor, me acompanhe nessa conversa, porque tem coisas bem sérias que eu preciso conversar e não pode ser sozinho. E aí, gente, tudo bom? Então, eu vim aqui finalizar o vídeo porque ele ficou bem comprido e eu vou estar cortando ele, não sei em quantas partes, tá? A gente ficou conversando por muito tempo e eu não vi o tempo do vídeo, então eu espero que vocês tenham paciência, né? A outra parte vai estar saindo na sexta-feira, às 6 horas da tarde, tá? Então não perca. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que você achou, do que a gente conversou, né? E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu, o Misael, né, vou estar mandando pra ele, caso seja da alçada dele, pra estar respondendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E não tenha medo de perguntar, eu tenho certeza que nos outros vídeos algumas dúvidas suas serão respondidas, porque o Misael, ele não tem dó nenhuma de responder com muita delicadeza. Só que não, né? Ele não tem vergonha de dizer a real pra você, tá? Então não perca, sexta-feira às 6 horas da tarde a outra parte do vídeo, certo, gente? É isso, um beijão e até sexta-feira.